O meu nome é David Antunes, sou Solution Account Manager na Fortinet e levo a área de Security Operations. Nós hoje vamos fazer aqui um pequeno overview de alguma oferta da área de SecOps mais focada no use case de data breach. Okay? Vou-vos mostrar também aqui uma demo de uma ou de outra solução. Muito bem. Em que é que se centra esta área? Este slide provavelmente não é novo para muitos. Vimos há pouco ali nas sessões principais, na minha apresentação de NIS 2. Este slide faz parte do grande desafio da área de Security Operations. A área de Security Operations pretende otimizar estes indicadores que estão aqui. Mean time to detect, mean time to respond. O tempo que demora a detectar um ciberataque, o tempo que demora a responder a um ciberataque. E estes dados são com base neste estudo que está aqui em baixo, portanto, normalmente nós vemos aqueles dados com números bastante maiores, mas este estudo ausculta empresas já com muita maturidade e investimento feito na área de cibersegurança. Por isso é que os números não são tão altos como os números que normalmente nós vemos nos estudos. De qualquer das formas, são números alarmantes. Tempo médio de detecção de um ciberataque, 21 dias, é muito tempo. E porquê é que nós queremos detectar um ciberataque? Dois motivos. Prevenir disrupção de serviço, prevenir um data breach, que tem um valor médio a nível mundial de 9,4 milhões e estes números não estão muito diferentes dos números que têm ocorrido aqui em Portugal. Há empresas que só de resgate, na sequência de um data breach, têm pedidos à volta de 10 milhões de dólares em Bitcoin. Ou pagam, ou esta informação vem a público e depois têm que pagar ou multas ou têm perda de propriedade intelectual. Isto está a acontecer no nosso país. Muito bem. Quais são aqui os grandes desafios desta área e para quem trabalha na área de Security Operations? Ponto número 1, comportamento dos utilizadores. Não é que os utilizadores sejam maldosos. Os utilizadores, às vezes, têm ações que comprometem a cibersegurança da organização e fazem muitas vezes por questões de descuido. Okay? E controlar os utilizadores, por muita formação que nós demos, e temos N plataformas de e-learning que ajudam os utilizadores a terem alguma consciência nesta área de cibersegurança, em situações de stress, eles falham. E muitas vezes, eles são dos principais motivos que conduzem a um data breach. Outro grande desafio, e vimos isso logo no primeiro slide, mean time to detect, mean time to respond, com indicadores que não são os ótimos. Nós temos que otimizar estes indicadores se queremos que estas situações não ocorram. Outro ponto, que é um grande desafio, e aqui toda a gente fala de IA, okay? É utilizar controles de cibersegurança que tenham inteligência artificial. Porquê? Porque os controles de segurança legacy, e são grande parte das soluções que nós encontramos nas organizações de cibersegurança, têm controles legacy. O que é isto de controles legacy? São aqueles controles que ou aquela regra está definida, e se não tiver aquela regra definida, aquele cenário previsto, a solução não vai atuar. Okay? Então nós temos que ter regras para prevenir todos os cenários. As soluções que têm IA conseguem perceber aquilo que é normal daquilo que é anormal. Para além das regras que estão definidas, ela própria toma ações com base em comportamentos e com base em desvios de padrão. E nós precisamos de soluções com IA para conseguir responder a este desafio do data breach. Okay? Nós vamos ver aqui soluções com esses pontos. Muito bem, se eu quiser simplificar, porque é sempre importante simplificar em cibersegurança, e quiser dividir aqui este desafio às postas, nós podemos dividir o data breach em 3 fases. Prevenção, tecnologias para prevenção, tecnologias de access control e tecnologias de detecção do data breach, ou seja, quando algo já aconteceu, conseguir detectar e conseguir responder. Na parte de prevenção, nós temos tecnologia DLP, temos tecnologia de proteção de e-mail, e isto é chave. Não nos podemos esquecer que grande parte dos breaches começam no e-mail, ataques direcionados ao e-mail, a tentar obter credenciais legítimas para depois fazer um acesso legítimo aos sistemas. Portanto, se nós não protegermos o e-mail, temos um problema. E o DLP, que faz aqui um controle do acesso à informação. Nós somos muito bons a trabalhar aqui, okay? Especialmente no IAM, quase toda a gente tem uma solução de IAM, ou se não tem, por mais sofisticada ou menos sofisticada que seja, quase toda a gente tem aqui a autenticação centralizada. A proteção ao nível de contas privilegiadas, nem todos têm, mas tem havido cada vez maior consciência e maior adoção no nosso mercado. Two-Factor Authentication já tem sido amplamente adotado no nosso mercado.
por incrível que pareça, ainda tenho algumas reuniões com clientes que dizem não, isso ainda não é um tema para já, vemos isso mais à frente. Qualquer das formas, existe muito mais maturidade nesta linha aqui da identidade. Nós somos muito bons a proteger a informação, mas depois de ter acesso a ela, não fazemos nada com ela. Okay? Não sabemos o que é que os utilizadores estão a fazer com a informação depois de a obterem. Quando já temos algo em curso que pode conduzir a um data breach ou um data breach em curso, nós devemos ter, e aqui vamos falar um bocadinho sobre isto hoje, soluções de Digital Risk Protection, Deception Technology e NDR. NDR permite detectar aquilo que é normal e aquilo que não é anormal dentro da nossa infraestrutura de rede. NDR, Network Detection and Response, para quem não está muito por dentro destes temas. Detecta comportamentos anormais de tráfego dentro da nossa rede e toma medidas de proteção com base nessa detecção que é feita. Nós conseguimos escapar a tudo, menos à rede. Eu tenho que passar na estrada para chegar ao destino e é aqui que nós interceptamos. Isto é fundamental para trabalhar ao nível de data breach. Portanto, proteção da informação, securizar os nossos dados, secure our data. Nós temos que, ponto número 1, controlar aquilo que os utilizadores fazem com a informação. Somos muito bons a proteger, fazemos 30 por uma linha para que o utilizador, para chegar à aplicação, tenha que se autenticar ou com two-factor ou com tudo e mais alguma coisa, ou no site, ou whatever. Mas depois do utilizador aceder, aquilo que ele faz com a informação, temos uma ausência total de visibilidade. Portanto, nós precisamos, e isto tem sido falado muito no nosso mercado ao dia de hoje, tecnologia DLP. Nós fomos adquirir um fabricante DLP recentemente, no final do ano passado, que traz uma solução bastante inovadora e bastante moderna que permite viabilizar este tipo de projetos. O DLP, e alguns de nós estamos nesta sala, já trabalhamos nesta área de cibersegurança há alguns anos, conheço aqui muitas caras, alguns colegas quase de secretária que estão aqui. O DLP foi uma tecnologia que falhou no passado. Okay? Era muito falado, as empresas fizeram grandes investimentos nesta tecnologia, mas depois não a conseguiam pôr em prática. Porquê? Era monstro classificar a informação e depois aplicar as regras do DLP. Então, fazia-se grande investimento na tecnologia e o produto ficava lá parado. Havia muito sucesso, normalmente, onde já havia maturidade em ambientes militares, na Marinha, no Exército, etc. Essas organizações, como têm toda a informação classificada, um projeto DLP era fácil de implementar. Portanto, até há pouco tempo, estes projetos falhavam. Até que a tecnologia ganhou muita maturidade e permite simplificar muito destes processos. Okay? E eu falei aqui da classificação da informação, que é um dos principais pilares para que isto funcione. O que é que o utilizador ganha, e agora falando aqui um bocadinho da nossa solução, ao ter estas soluções de nova geração? São soluções agent-based. Okay? Eu tenho um agente na máquina, quer seja o desktop, quer seja o PC, e que faz uma leitura de tudo aquilo que o utilizador está a fazer em termos de dados do PC. São light agents, okay? Não pesa muito na máquina. Tudo o que o utilizador está a fazer no PC. A partir do momento que eu instalo este light agent, eu passo a ter controle sobre visibilidade sobre toda a informação da minha organização. Se o utilizador está a imprimir, onde é que foi buscar os dados, está a copiar para uma drive USB, OneDrive, etc. Okay? Só aqui, só de instalar, sem configurar nada, eu já estou a ganhar, porque tenho visibilidade. Algo que ao dia de hoje as organizações não têm. Têm zero visibilidade. Algo que distingue a nossa solução de outras soluções do mercado é que todo o processamento é feito localmente. Apesar da consola estar na cloud, eu não tenho que enviar dados para a cloud para serem classificados ou para serem analisados. Todo o processamento é feito on-prem. Isto é especialmente importante, clientes do setor da saúde, clientes do setor da área financeira, que não querem, ou da administração pública, alguns deles, dependendo do organismo, que não querem que aqueles dados sejam enviados para fora da organização. Isto é um aspecto diferenciador da nossa solução. Portanto, instalamos o agente, temos visibilidade. Ponto número 2, aplicar controles de segurança. By default, estas soluções, nomeadamente a nossa, têm um conjunto de políticas pré-definidas. Okay? GDPR, PCI DSS, IPA, para a área da saúde, ISO 27001, etc. E que se vocês perguntam, porque toda a gente pergunta isto, mas como estão aqui poucas pessoas na sala, eu vou-me antecipar. E quando eu falo de GDPR, ele sabe o que é que são dados de Portugal? Porque muitas soluções de DLP não sabem o que é que são dados de Portugal. Temos que ensinar. A nossa solução sabe o que é que são dados de Portugal. Sabe o que é um NIF português. Sabe o que é um número de cartão de cidadão de Portugal. Portanto, instalando o agente, chegando lá e dizendo quer proteção GDPR, automaticamente esses controles estão prontos para ser aplicados. Só tenho que dizer o que é que eu permito e o que é que eu não quero que aconteça. Ou seja,
Mas ele, by default, se eu tiver a copiar um grande volume de informação e tiver a enviá-lo para fora da organização, ele vai levantar a bandeirinha e pode bloquear de imediato. Portanto, só aí já estamos a ganhar com políticas by default. Em cima disto, podemos construir aquelas que são as nossas políticas. Okay? Portanto, reparem que é por fases. Primeiro, instalar o agente de visibilidade. Segundo, aplicar estas políticas by default. A seguir, fazer as nossas políticas. Por fases. E temos aqui um processo de rollout muito simples. Onde é que isto tudo está a falhar? Na classificação da informação. É onde tudo falha. Portanto, nós temos uma ferramenta nossa que ajuda a classificar a informação. Conseguimos ir ver informação a algo que já esteja pré-classificado, como por exemplo na solução da Microsoft. Vamos buscar estes dados àquilo que a Microsoft já processou e importamos para a nossa solução. E fazemos algo que é super interessante, que é classificar dados com base na fonte. Eu na Fortinet trabalho imenso com Salesforce, por exemplo. O Salesforce é uma aplicação financeira. Todos os dados que saem do Salesforce, automaticamente, na nossa solução, eu vou-lhe dizer, tudo o que sai daqui é informação financeira. Seja print screen, seja fecheiros, seja copy-paste, tudo o que eu fizer e que venha de Salesforce é classificado como financeiro. E eu depois posso mudar os dados todos, pôr num zip, cifrar, etc. Ele sabe que aquela informação veio do Salesforce porque ele está a fazer tracking em todas as atividades que eu fizer com aquela informação. Portanto, ela é autoclassificada com base na fonte, seja uma aplicação de recursos humanos, seja o Salesforce, seja o que seja. Okay? Isto simplifica imenso o processo de classificação para que a solução comece a trabalhar sem nós termos aquele processo monstro que tínhamos no passado. Portanto, rollout destas soluções de nova geração, super simples. E aquilo que eu vos estou a dizer, muitas das soluções do mercado já trabalham assim, porque esta é a nova trend. Onde é que nós nos diferenciamos? Processamento local. Não temos que enviar dados para a cloud para que isto tudo funcione. Okay? Temos aqui um exemplo, o Salesforce. Okay? Fui lá ao Salesforce, extraí este fecheiro. Depois, passado 30 dias, fiz um rename do fecheiro e tentei copiar para uma pen USB. Automaticamente é barrado. Isto são dados financeiros. Okay? Novo rename, troco de pasta, posso andar a brincar com a informação, ele sabe de onde é que ela veio, sabe que são dados financeiros. Copio para o Dropbox, o meu Dropbox pessoal vai ser barrado. Depois desisto e apago a informação. Ou seja, ele classificou tudo com base na fonte. Isto simplifica imenso o processo. Depois, o utilizador, quando tem uma violação, está a tentar enviar, por exemplo, dados financeiros por e-mail ou via web, isto é automaticamente barrado. Ele recebe um pop-up. Pode não ser barrado, até pode ser autorizado. Mas ele ter que justificar porque é que está a tomar aquela ação. E aquilo que ele fizer vai ficar registado em log, em imagem ou em vídeo. É uma decisão nossa. Okay? Portanto, nós ficamos com os logs e com evidência. Eu acho que nesta apresentação não tenho os reportes que depois são gerados. Outro ponto que é super importante é educar os utilizadores. Porque nós podemos dar muita formação, muito e-learning, mas eles falham em situações de stress e às vezes existem descuidos. Portanto, mesmo que nós não estejamos a barrar, sempre que o utilizador toma uma ação que possa ser maliciosa ou que possa colocar em risco o negócio da empresa, ele recebe um pop-up. Olha, estás a enviar estes dados, isto é um volume de dados pessoais muito grande, isto pode colocar em risco a organização e pagar multas de acordo com o GDPR, etc. Nós customizamos a mensagem. E o utilizador, não, isto está a ser feito de uma forma consciente, está associado ao processo X, eu quero que esta informação vá. E aquilo fica tudo registado. Mas aos poucos, à medida que ele vai trabalhando com a informação, vamos ajudando o utilizador a perceber como é que deve trabalhar a mesma. Costuma-se perguntar muitas vezes, então e se eu fizer um screenshot à aplicação? O screenshot é barrado. Se aquela aplicação, o meu Salesforce, tiver dados financeiros, automaticamente aquela informação é barrada. Se eu tiver dados financeiros, por exemplo, no Word, ou dados pessoais no Word, ele percebe que aquilo são dados financeiros ou dados pessoais. Mesmo que não venha da fonte, ele sabe a característica dos metadados que ali estão. Tento fazer um copy, ele analisa o clipboard. Atenção, isto são dados financeiros, não deves copiar para o clipboard. Até pode deixar, mas ele tem que justificar. Okay? Se a ação que é tomada é decidida por nós. Está claro? A parte de proteção da informação, isto é chave. Hoje em dia o DLP é uma das ferramentas-chave para prevenir um data breach. Okay? Eu costumo ter aqui
mais alguns slides que enriquecem, por exemplo, a componente reporting, mas para caber isto dentro do tempo, e eu sou muito bom a fazer as apresentações resvalarem no tempo, vocês viram ali que eu sou exímio nisso, portanto vou tentar fazer caber isto dentro do tempo exato. Vocês nunca tragam uma faca para uma luta de armas. Eu às vezes costumo dar o exemplo do filme do Indiana Jones, em que temos lá aquele senhor, vocês lembram-se, eu acho que somos mais ou menos da mesma geração, que era muito hábil com as espadas, mas aquilo não lhe valeu de nada porque o Indiana Jones era muito hábil com a pistola. Portanto, quando nós trabalhamos com soluções legacy e temos soluções legacy dentro da nossa organização, isto basta vocês refletirem e verem que os nossos clientes têm, que as vossas empresas têm, que são aquelas soluções que não têm IA. Quando trabalhamos com soluções que são AI inércia do outro lado, as nossas soluções vão falhar, porque o AI vai ajudar a contornar controles de segurança legacy. Eu vou-vos falar um bocadinho de um dos principais vetores que é explorado num data breach. Okay? Vocês sabem, e veio a público, nós temos vários casos de alguns hackers portugueses que estão a braços com a justiça, etc., que iniciavam os seus ataques através de explorar o vetor do e-mail, obter credenciais válidas para depois aceder de forma legítima aos sistemas e roubar informação. Quando não exploravam o e-mail, essas credenciais podiam ser facultadas por terceiros ou adquiridas na Deep Dark Web. Tipicamente é assim que se obtém credenciais legítimas. O e-mail é dos principais vetores que é explorado. Toda a gente conhece a nossa solução de e-mail, que tem muitos anos no mercado, que é o FortiMail. Não é disso que eu vou falar. Vou-vos falar de uma solução que nós adquirimos em dezembro do ano passado, uma solução nova geração, que tem engines de IA fantásticos. Esta solução caracteriza-se por ter um accuracy de 99,95%, e quem trabalha com soluções de proteção de e-mail, quem trabalha na área de Security Operations e tem que analisar incidentes de e-mail, sabe que a média de accuracy das soluções de e-mail do mercado anda à volta dos 70%. O que é que isto quer dizer? Passa muitos problemas para dentro e gera muitos falsos positivos. Gera tantos falsos positivos que a gente chega a uma altura e deixa de ligar àquilo que a plataforma de proteção de e-mail está a dizer e que passamos a ignorar. E o que é um grande problema quando este é dos principais vetores de ataque para dar início a um data breach. Okay? Portanto, ter uma accuracy de 99,95%, eu já vou explicar como é que isto é atingido, é muito bom. Fazemos scan a 100% do e-mail. Imagens, tudo, e eu vou dar aqui uns exemplos que vocês vão gostar. De certeza absoluta. Toda a gente gosta. E como tem uma accuracy muito alta, garante-nos savings à volta de 75% nas equipas que fazem investigação de incidentes de cibersegurança. Que lá está, quem ignora os incidentes que vêm do e-mail, não existe saving nenhum, eles não estão a analisar, certo? E depois tem aqui esta linha que é uma plataforma. E porquê é que isto é uma plataforma? Porque hoje em dia nós não protegemos apenas o e-mail. Nós protegemos o workspace. Nós protegemos o e-mail, quer esteja na Microsoft, quer esteja na Google, no Exchange. Nós protegemos o Teams, protegemos o OneDrive, protegemos o Salesforce, ou seja, protegemos as aplicações, porque há malware que é distribuído por aqui, há ataques de phishing que são iniciados por aqui. Portanto, temos de proteger este vetor assim ou assim. E protegemos também o vetor do browser. O browser é, segundo a Gartner, uma das principais aplicações a explorar no futuro. E porquê? Porque cada vez mais estamos a adotar serviços SaaS e para acedermos a um serviço SaaS, acedemos pelo browser. Portanto, o browser é o target e através do browser comprometido conseguimos comprometer a aplicação. Muito bem. Não sei quanto tempo, isto aqui não tem tracking de tempo. Portanto, estou tranquilo. Não pode. Eu nunca esgoto. Portanto, nós temos 7 filtros. Estes filtros não são licenciados como noutros vendors por blocos, ou seja, está tudo incluído. O que é que nos diferencia de outros players do mercado? Ponto número 1, e temos aqui sandbox, nós demoramos entre 15 a 30 segundos a fazer a análise completa de todos os filtros. Isto são valores muito acima da média do mercado. A média do mercado, meus caros, é entre 4 a 20 minutos. E se vocês pensarem um bocado, e já tiverem apresentações de outros fabricantes, de certeza absoluta, porque eu sei disto, vocês já ouviram falar de que vem um fecheiro com macros, com conteúdo dinâmico,
Então a gente tira o conteúdo todo dinâmico e o utilizador recebe aquele fecheiro sem macros enquanto isto está a ser analisado na sandbox. E depois, um dia mais tarde, ele recebe aquele fecheiro dinâmico já todo analisado com a garantia que não há malware nenhum. Isto é como o mercado trabalha. Por isso nós temos um SLA de 15 a 30 segundos. Isto faz toda a diferença. Isto garantiu-nos o contrato com a Red Bull. Não são só carros rápidos, já foram mais, hoje em dia são menos, mas eles estavam preocupados com a performance e queriam ter a garantia que o mail chegava e que era analisado fio a pavio. Portanto, indo aqui aos aspectos diferenciadores, toda a gente tem spam filter. O spam não é um ataque, o spam é algo que incomoda, pode ir para uma pasta, o utilizador, se considerar que não é spam, vai lá buscar, se considerar que uma coisa é spam, põe para lá. Isso não é aqui que a gente se diferencia. Recursive Unpacker. Isto é mecanismos de anti-invasão. Nós vamos ver isto aqui numa pequena demo. Temos mecanismos de anti-invasão fantásticos. Assinaturas estáticas todos têm, não vou focar aqui. Thread Intel todos têm. Hoje em dia está enriquecido pelas nossas sources FortiGuard Labs. A Sandbox, foi aqui que a empresa nasceu. É uma sandbox que corre ao nível do hardware. São sandboxes de nova geração. Por isso é que temos esta análise tão rápida. É muito difícil fazer evasão a sandboxes de hardware. E são sandboxes que correm tudo muito rapidamente. Okay? Portanto, isto normalmente nós não encontramos nas empresas, são utilizadas em modelos as a service, porque isto é hiper complexo de operar. Para vocês, para os vossos clientes, não se preocupem com isto, é tudo gerido pela Fortinet. Okay? Eu tenho ali o nome Perception Point para distinguirem que é diferente, isto vai se chamar FortiMail Workspace, este produto. Depois temos anti-phishing super avançado, vamos ver aqui exemplos disso. E temos a parte, e é aqui que a gente ganha grande parte dos nossos projetos. Quando fazemos pilotos, é na parte de CEO Fraud. Okay? Account Takeover. Quase toda a gente está aqui já conhece alguém que foi atacado, alguém da área financeira e fez um pagamento e aquele pagamento não foi, era um ataque, não era para o destino certo, etc. E depois o dinheiro perdeu-se. Então a gente conhece alguém a quem isto já aconteceu. Isto acontece imenso. É isto que eu estou aqui a falar. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Isto é super difícil de gerir. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Isto é um exemplo de um e-mail que é entregue e este e-mail tem zero de malware. Tudo o que está aqui é limpinho. Exceto este QR Code que aqui está. Okay? Este QR Code é que é malicioso. Portanto, se o utilizador for um utilizador um bocadinho menos cuidado, como há vários, vocês sabem disso nas vossas organizações que há vários, e reparem que isto é um site super seguro, protegido pela Cloudflare e tudo. Não é? E faz o sign-in aqui, ao início colocou uma conta de demo, isto normalmente está a fazer de proxy a autenticação com os serviços da Microsoft, para validar se as credenciais são legítimas, para só roubar as credenciais que façam sentido, e ele a seguir coloca o seu user e a sua password e isto é roubado. Lá está. A Perception Point foi o primeiro player de mercado a fazer este tipo de análise, a analisar imagens que estejam no e-mail. Hoje em dia já há mais players que o façam, foram pioneiros. Eles não analisam o URL com base em reputação, eles acedem mesmo ao URL e nós vamos ver exemplos disso. Pronto, lá está. Se isto fosse com a nossa tecnologia, estavam mais do que protegidos, escusado será dizer, não estaríamos todos aqui a perder tempo. Isto teria sido barrado, isto seria um ataque de phishing, que vinha via e-mail, e o URL que ele estava a aceder na realidade era um online, onde estava um 0 no lugar do O. Okay? Isto para os utilizadores passa despercebido, até porque depois o URL troca automaticamente. Pronto, em cima disto, e isto diferencia-nos de outros players do mercado, temos um serviço nos part numbers base incluído de Incident Response. O utilizador não paga mais por isso. Os nossos clientes hoje em dia estão-nos a pedir, ok, mas queria uma versão mais leve sem o Incident Response. Se calhar vamos criar, ao dia de hoje não está previsto. Este serviço tem muita IA, se vocês forem ver esta solução está na Gartner, não está no quadrante que nós gostaríamos. Porquê? Porque isto era um player de nicho, trabalhavam com algumas empresas, referências a nível mundial, mas não tinham tantos clientes assim. Agora vão ter, com a Fortinet vão ter, até porque isto tem sido, sempre que eu apresento isto, tem sido um sucesso. Quando existe problemas ao nível da análise da IA,
estes e-mails são analisados mesmo por pessoas. E eles trabalham 24/7, sempre que existe um stress, é possível, inclusive ao cliente, abrir um ticket na plataforma, direto. Este serviço teve uma retenção de 100% em 2024. Não houve ninguém que desistisse deste serviço. Como é que isto funciona? O e-mail chega ao Perception Point. Hoje em dia, Fortinet, Fortimail Workspace. Quando é limpo, é entregue ao utilizador. Quando é malicioso, vai para a quarentena. Quando há dúvidas, vai para o Engine DA. E o Engine DA trata aqui praticamente tudo. Okay? Mesma coisa, o mail é legítimo, vem para o user. O mail é malicioso, vem para a quarentena. Há dúvidas, não é conclusivo. Vem para uma equipa que vai fazer a análise cuidada deste e-mail. E só depois é que é entregue ao utilizador. É este algoritmo está aqui, é este workflow que garante os 99,95% da accuracy. Isto é totalmente diferente dos 70% que existe no mercado. Okay? A nível das aplicações, exatamente a mesma coisa, só muda o tabuleiro de jogo. A nível do browser, apenas dar a nota. É necessário proteger o browser. Trabalhávamos em 2016 com meia dúzia de aplicações SaaS. Hoje em dia, a esmagadora maioria das aplicações que nós trabalhamos são SaaS. É necessário proteger o browser, até porque estes exemplos que eu aqui dei, se estivesse a dar estes exemplos no e-mail pessoal, eu aceder à minha conta do Gmail e poder comprometer a minha empresa, eu aqui estaria a analisar os fecheiros que estava a descarregar, por exemplo, do Gmail. Okay? Estavam a ser analisados na sandbox, sem ter que abrir a informação no proxy, sem ter que abrir a informação em Lightning. Está claro? Muito bem, vê se eu consigo pôr isto aqui a dar-se. Bom, este é o dashboard, diz ainda Perception Point. A informação que está aqui, reparem, uma plataforma e a visibilidade daqueles 3 vetores vistas numa única plataforma. Os ataques desde as 2 da tarde até às 10 da manhã no dia seguinte, quais foram os picos que nós tivemos, os vários tipos de ataque. Mesma informação, e há fabricantes que licenciam isto à parte. As top pessoas da minha organização que foram atacadas, top pessoas da minha organização que foram comprometidas, top pessoas da minha organização que alguém está a fazer passar por elas. Ataques que chegaram via e-mail, que chegaram via Chrome, que chegaram via Salesforce, via Teams, etc. Basta eu clicar aqui e vejo esta informação agrupada por vetor. Muito bem? Tipos de ataque, aqui organizados, a mesma informação organizada de outra forma. Ataques de phishing, ataques de fraude, ataques de malware, etc. Tudo o que está aqui é clicável. Deste lado aqui nós vemos o índice de ataque à nossa organização. Uma organização que tem um índice de 4 está a sofrer imensos ataques de e-mail. Não é normal. É normal, se calhar, num service provider. Isto acontece-lhes muito. Uma empresa normalmente anda entre 1 e 2. E-mails maliciosos andam entre 1 e 2. Está claro? Não estou a ir muito rápido. Eu nunca vou muito rápido. Vamos ver aqui uns exemplos engraçados agora da IA a trabalhar. Vamos ver aqui um ataque de malware. Eu vou-vos explicar isto, que acho que vale a pena. Muito bem. Este e-mail, que foi barrado e que está disponível na nossa plataforma, nós conseguimos ir lá e ver o e-mail, é um e-mail que não tem malware nenhum. Zero de malware. Aqui não há nada de errado. Ele recebeu um PDF. Este PDF podia ser o manual da administração da Fortinet, do FortiGate. 600 ou 800 páginas de texto com links e etc. Dentro deste e-mail vinha uma password. E num desses links que vinha naquele PDF, como eu vos disse, nós não analisamos isto com base na reputação, nós carregamos nos links, vamos mesmo ver o que é que lá está. Num desses links, nós vamos ver que isto fez o trigger de malware, está ali os filtros, aqueles filtros que eu vos mostrei, os filtros que fizeram a análise disto. Nós vemos aqui a informação detalhada, que naquele PDF ele tinha um link que, by the way, permitia fazer o download deste zip. Este zip vinha cifrado com a password que estava no corpo do e-mail. Reparem que isto é um nível de ofuscação bastante avançado. E neste fecheiro zip vinha um VBS e era aqui que estava o malware.
Okay? Uma vez estava num evento em que havia um cliente que perguntou: isto vê um zip dentro de um zip? Isto é outro campeonato. Isto está a ver informação muito mais à frente. Isto é uma ofuscação de malware bastante avançada. Ok? Portanto, em cima disto, nós podemos fazer aqui uma análise. Para nós, comuns dos mortais, serve perfeitamente, que é aqui ver o contexto onde estava o malware. Temos aqui um verdito a explicar-nos porque é que este e-mail foi barrado. Em malware tem ali um pequeno sumário. Mas, apesar de ser uma solução SaaS e uma solução que é simples de operar, temos aqui o hash do fecheiro. Toda a gente normalmente quer ver isto, depois quer fazer cheques no VirusTotal, etc. Ele permite fazer uma análise muito avançada, mesmo ao nível do malware. Isto já não é para nós, comuns dos mortais. Isto é a análise da sandbox. Reparem que está aqui informação que a nós diz-nos pouco, mas quem faz análise de malware precisa destes dados, estão aqui. Se vocês ficam fascinados com o que está em cima, eu não fico. Há quem goste de ver código assembly. As equipas que fazem análise de malware olham para isto. Está aqui todo o detalhe. Isto é a informação que vem da sandbox. Inclusive, processos que são lançados, qual é que é. Okay. Está aqui muito, muito detalhe para uma solução SaaS. Isto não é nada normal. Está claro? Vamos ver agora aqui um ataque de phishing. Um ataque de phishing e perceber até que nível é que nós vamos em termos de phishing. Já viram aquele da imagem? Acontece. Isto é um e-mail de phishing que foi barrado. E quem tem soluções de proteção de e-mail sabe, mas este e-mail não era phishing, não é? Então vamos lá experimentar. Este e-mail foi barrado. Tinha este URL. E nós temos aqui toda a informação para a análise. Se o utilizador tivesse carregado neste URL, o que é que acontecia? Nós vamos mostrar. Está ali. Olha, ele teria ido parar esta página. Nós mostramos. Porquê? Porque nós carregámos, nós acedemos, nós fizemos a análise inclusiva da página. E nós estamos-lhe a mostrar, olha, ele teria ido parar aqui. Não é apenas dizer, olha, isto é phishing, adeus, boa tarde. Não, está aqui a informação. E reparem, claro que está aqui, isto não era um site da Microsoft, as imagens foram analisadas, isto faz logo, toca logo as campainhas, está aqui imagens de Microsoft num site que não é da Microsoft, lança logo um alerta, e como o user experience é tudo, até o username já vinha pré-preenchido, ele só tinha que pôr as suas credenciais. Okay? Portanto, está aqui toda a informação para fazer a análise de um e-mail de phishing. Plataforma super user-friendly, mas tem bastante informação para análise forense. Okay? Isto é um domain lookalike, nada de extraordinário. Só mostrar-vos aqui apenas mais um use case. Pronto, este é o tal e-mail que toda a gente conhece alguém que já caiu nisto e que continua a cair. Por muito que os nossos bancos se esforcem para ajudar as empresas a não ter problemas desta ordem, acabam por ter. Muito bem. Este e-mail é alguém que comprometeu uma conta de alguém, por exemplo, da área financeira. Da área financeira. Aquele e-mail foi comprometido e eles seguem o histórico de todas as trocas de e-mails que estão a ser feitas naquela conta. Normalmente é alguém da tesouraria, CFO, etc. E esses e-mails são interceptados. E eles sabem qual é que é o valor da transação, quando é que vai ocorrer, e a seguir lançam um ataque. O ataque pegam um dos e-mails que estava a ser trocado e pedem para fazer o pagamento com o sentimento de urgência. Tem que fazer o pagamento agora. Okay? Mas os dados financeiros para fazer o pagamento não são os dados tradicionais. Estão alterados. E colocam sentimento de urgência para que o pagamento seja feito. Mesmo que os nossos bancos nos protejam, nós coloquemos o IBAN, aquilo resolve para o nome do IBAN, muitos desses pagamentos acabam por ser feitos. Toda a gente conhece o pessoal que cai nisto. E a seguir, boa sorte a ir atrás deste dinheiro, porque é muito difícil recuperar, se não é impossível. Okay? E estamos aqui a falar de perdas financeiras, às vezes de 100 mil euros, 200 mil euros, 300 mil euros, sobretudo às vezes está com empresas da construção civil, que 80 mil euros numa transação não é nada. Okay? Reparem aqui no e-mail que o utilizador iria receber, que em vez de um I, era um L. No meio de uma transação de um e-mail legítimo, a troca de um I para um L não era nada. Ok? Está claro?
Só mais um ponto que acho que é super importante, que é, depois de já termos a infraestrutura comprometida, é necessário perceber que temos ou não um ator malicioso dentro da nossa rede. E isto é um exercício muito difícil. Reparem na quantidade de notícias que vêm a público de alguns países que tiveram atores maliciosos de outros países a fazer espionagem dentro das suas infraestruturas durante cerca de 2 anos. Mesmo quem investe muito em cibersegurança, isto é um desafio muito grande. E é aqui que entra tecnologia deception. Tecnologia deception são sistemas reais que se tentam passar, tentamos clonar sistemas reais em sistemas falsos. Ou seja, eu tenho 2 Active Directories, por exemplo, na minha organização, vou criar aqui mais 5 ou 6. Okay? E o ator malicioso não sabe se está a aceder ao sistema legítimo ou se está a aceder ao sistema falso. Isso era os honeypots do passado. Que falharam porquê? Eram tecnologias que não replicavam sistemas reais, eram hipercomplexos de operar, e estas soluções de nova geração comunicam como sendo sistemas reais e minam os sistemas, como por exemplo aqui o meu PC, que é uma máquina que pode ser comprometida, com informação falsa para forçar que alguém aceda a um servidor que é falso a pensar que está a aceder ao verdadeiro. O que é que nós ganhamos com isto? É que se alguém aceder ao sistema falso, nós temos 100% a garantia que o nosso sistema está comprometido. E eu tenho feito alguns pilotos com esta tecnologia, em alguns clientes que pensam que está tudo ok, e viram sistemas que eles não estavam à espera a falar com sistemas que eram falsos. Portanto, eles já estavam comprometidos. Isto é a diferença entre não ter a nossa tecnologia e um ator malicioso faz ataques com movimento lateral como se estivesse a desfilar numa passagem de modelos, ou o ator malicioso, com a nossa tecnologia, cada passo em falso que ele dá dentro da nossa infraestrutura pode ser o último. Está claro? Muito bem. Eu já falei sobre este slide na última sessão, que nos ajuda na parte de data breach, ou seja, monitorização de Deep Dark Web, se percebermos se temos credenciais à venda. Falei também um bocadinho aqui na nossa oferta de SecOps. A diferença é que agora trouxe outras soluções, outros use cases para vos ajudar a perceber como é que este cocktail que aqui está mapeado na Framework NIS nos pode ajudar noutros use cases e a proposta de valor que vocês viram há pouco. Portanto, acabámos por ver aqui as mesmas soluções aplicadas noutro contexto em que ele nos ajuda, aqui no contexto mais de data breach. Meus caros, eu creio que não me alonguei. Gostaria de agradecer a todos a vossa atenção. Muito obrigado em nome da Fortinet.